Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante, é tudo gratuito, tá certo? Hoje vamos falar de substrato, na verdade carvão vegetal, tá? A importância do tamanho dessas partículas como substrato ou parte do substrato. Fique até o final do vídeo que tem assunto bem interessante e importante, né, caso você trabalhe ou vá começar a trabalhar com plantas em vaso, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, classificação das espécies. Esta pergunta, na verdade, é comum, Aliás, muitas pessoas me enviaram perguntas a respeito do carvão, e principalmente no aspecto do tamanho, do diâmetro desse carvão vegetal, tá certo? Então, eu vou comentar aqui, é um assunto um pouquinho mais técnico, mas eu acho que vocês vão entender bem, tá? Porque é interessante a gente utilizar, esse material. Normalmente, o pessoal acaba descartando, porque elas ficam como pireras, fragmentos pequenos no fundo do saco do carvão que o pessoal utiliza para fazer o seu churrasco, Não jogue fora esse material é muito interessante, tá certo, no cultivo de plantas, principalmente plantas em vaso, podendo estender a plantas de jardins, mas em vaso é um material muito interessante, tá? Muito, digamos assim, que pode auxiliar muito no cultivo das suas plantas em vaso, tá certo? Eu já falei muito sobre esse elemento, o carvão vegetal. Eu vou deixar aqui no izinho, é só vocês clicarem no izinho, vocês vão ter uma ideia um pouco maior do que seja esse material como parte do substrato, tá certo? Se vocês puderem assistir esses outros vídeos, ela está bem interessante, ok? E vai elucidar muitas situações para você que está começando ou já trabalha com o cultivo de plantas em vaso, tá certo? Assista que vale a pena, tá certo? O carvão vegetal nada mais quimicamente do que uma sequência de carbonos, tá certo? Então, quando a planta absorve, o CO2, da atmosfera, o C do carbono, ela na verdade acaba virando esse complexo de carbono, tá? Químico, esse complexo de carbono em sequências, tá certo? Esse material, quando ela está na forma de carvão vegetal, ela é um material praticamente estável, tá certo? Ou seja, ela
não interfere nem na acidez, nem na alcalinidade, muito menos na salinidade. Então ela se comporta como um elemento neutro, tá certo? Então por isso que o carvão, né, elas são utilizadas para várias finalidades, inclusive, né, para aspectos medicinais, tá certo? Eu vou comentar uma coisa trágica que aconteceu com um cachorro da nossa família, né, no sítio, que envenenaram o cachorro e nós conseguimos, na verdade, recuperar o cachorro, né, na verdade, alimentando com carvão, né, para que o carvão retirasse elementos tóxicos, né, do seu estômago, do seu intestino, tá certo? Então, o carvão, na verdade, é utilizado para várias finalidades, e esse carvão que eu falo para vocês, que na verdade, que muitas vezes são descartadas, né, pode ser utilizada como parte do substrato, sim. E tem muitos pontos positivos com relação a esse material que a gente vai comentar aqui, certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. Muitos também me perguntam, né, se pode utilizar esses cacos, né, pequeno carvão, que acabam sobrando nas lareiras, né? Pode sim, desde que você retire as cinzas. Então eu sempre comento que se você puder lavar o carvão seria o mais adequado, porque as cinzas, né, ela contém muitos sais diferentes do carvão vegetal, tá certo? Eu já comentei sobre as cinzas, né? Vou deixar aqui no izinho também, se você puder clicar, seria bem interessante, tá certo? Muitos perguntam também sobre o tamanho ideal, pedaços, né? O diâmetro desse material, tá certo? Olha, isso vai depender muito da espécie, vai depender da fase das plantas, se elas estão muito jovens, tá? Ou se elas já são plantas adultas. Mas no geral, né, os tamanhos, ou seja, o diâmetro, né, menor a gente utiliza para plantas em crescimento, né? Ou seja, a fase inicial, tá certo? E os diâmetros maiores, né, que pode variar aí de seu 0,2, tá certo, até 1 centímetro de diâmetro. Esse seria, digamos assim, o tamanho ideal e que não interfiram, tá, negativamente, tá, como um bloqueio, né, no crescimento das raízes, tá certo? Então, seriam mais ou menos esses diâmetros, né, mais recomendado para uso, tá certo? Então, esse material, como é um material tipicamente brasileiro, né, tá certo? Você consegue, digamos assim, com maior facilidade, tá certo, no mercado e até por um preço menor, ok? A grande vantagem desse material, como eu já disse para vocês, né, que elas têm um poder, digamos, de retenção de sais, né? Então elas podem, entre aspas, né, ser utilizadas como um dessalinizante, né, de substratos, tá certo? E um outro ponto extremamente positivo do carvão vegetal, aqui eu estou incluindo também a casca de arroz carbonizada, tá certo? A casca de arroz carbonizada, tá? Que eu vou deixar aqui no izinho também, se você puder assistir, é muito interessante, tá? Ela nada mais é do que o carvão, né? A molécula de carbono em sequência, como eu falei no começo do vídeo, tá certo? Então é muito interessante, sim, você utilizar, tá certo, o carvão, casca de arroz carbonizada, como parte do seu material, tá certo? Parte do seu substrato, tá certo? Trabalhos que eu já conduzi no cultivo de orquídeas, principalmente das espécies Cattleya, né? A gente trabalhou com substratos à base, principalmente de casca de pinos e uma boa porcentagem de carvão vegetal num tamanho um pouco maior, né? De 2 a 3 centímetros, tá certo?
E esse substrato, ela se mostrou, tá certo, com uma durabilidade muito maior do que 5, 6 anos, tá certo? Então, o que se transforma num material bem interessante, né? Como alternativa aos substratos, né, que muitos já foram proibidos, como a fibra do xaxim, tá certo? Então, a gente já tem, digamos assim, alternativas, tá certo, para cultivo, no caso das orquídeas e outras plantas de longa durabilidade, que é o carvão vegetal que a gente está falando aqui, tá certo? Então, me comentaram, inclusive, do substrato à base de carvão vegetal para rosas do deserto. Perfeito, pode ser utilizado sim, tá certo? Agora, vamos estudar um pouquinho melhor sobre os diâmetros, né? No caso da rosa do deserto, elas são plantas terrestres, tá? Então, partículas muito maiores, muito grandes de carvão vegetal pode inclusive atrapalhar no crescimento de uma certa forma das raízes, né? Então seria interessante que elas tivessem talvez de meio a 1 centímetro de diâmetro, seria interessante, tá certo? Por fim, né, vocês viram que esse material, tá certo, precisa ainda de estudos com relação ao seu cultivo, né? Infelizmente, são muito poucos os pesquisadores que estão trabalhando com isso. Eu acredito que eu seja um dos poucos, né? E os resultados sempre demoram, principalmente quando as culturas são de longo prazo, né? É o caso das rosas do deserto, plantas suculentas, orquídeas, tá certo? Mas na medida que a gente vai tendo uma resposta, um resultado, a gente vai divulgando aqui no nosso canal, tá certo? Então, acompanhe, né? Porque a gente vai constantemente apresentando resultados para vocês aqui, tá certo? Se vocês tiveram alguma dúvida, alguma sugestão, principalmente aos que estão entrando no canal, tá certo? Por favor, me encaminhem as suas perguntas, isso ajuda muito, não somente a gente aqui, tá certo? Mas principalmente aos que estão assistindo, tá certo? Então, conto com vocês. Como em todos os vídeos, né, a gente tem dedicado o vídeo para um lar assistencial, né, uma entidade assistencial. E hoje eu dedico o vídeo para o Lar Torres de Melo. Esse lar acolhe pessoas praticamente abandonadas, né, e eles dão toda a assistência necessária para essas pessoas. Você pode ajudar essa entidade doando com qualquer coisa, alimentos, roupas usadas, tá certo? O que você puder, tá certo? Eles estão precisando muito de fralda geriátrica, se vocês puderem ajudá-los, seria muito interessante. E ajude o nosso canal também, tá certo? Nós já estamos com mais de 450 vídeos. Toda colaboração é interessante, você não precisa pagar nada, você não precisa depositar recurso nenhum. É só clicando no like, tá certo? No joinha, tá? Inscrevendo no canal, compartilhando e também aperte o sininho, tá certo? Que com isso você vai receber notificações do YouTube quando tiver novos vídeos no nosso canal, tá certo?